Bem, hoje a gente inicia uma série de reflexões que vão nos nortear durante todo esse mês e tem como objetivo central abordar os desafios que a família tem. Ser família sempre foi desafiador. Sempre, ao longo da história, a instituição, se puder aumentar um pouquinho, Tiago, eu agradeço o microfone, sempre foi extremamente desafiador, em todas as eras. Se você olhar para o passado, olhar para um passado mais remoto, mais recente, para um passado mais longínquo, distante e para o presente, você vai encontrar várias dificuldades. Quando você olha, por exemplo, para o passado e tem como exemplo de história geográfica e de tempo Moisés, você vai perceber que uma das coisas que ocorreu no período de Moisés era o abandono das mulheres, era o divórcio, quando essa palavra nem existia na sua plenitude mesmo. E aí gerou um grande problema para a sociedade judaica. Eram as mulheres que estavam sendo deixadas pelos maridos e que não podiam mais, porque na época e na sociedade a mulher não poderia trabalhar e o sustento dela vinha do homem. E ela não poderia nem sequer voltar para a casa dos seus pais, porque tinha sido rejeitada pelo seu esposo. E os pais não podiam aceitar. Veja só que situação. E aí começou a gerar uma crise social. Como é que a gente vai intervir nisso? Como é que a gente vai pontuar e parar para pensar acerca disso? Só com oração? Não. Moisés sobe ao monte, ora, conversa com Deus, e dali ele traz uma lei cível que vai trabalhar essa questão. Então, em todo momento, a estrutura, a família, sempre passou por desafios ao longo da história e sempre passará por eles. E nem sempre esses desafios são diferentes. A gente acha que não, ou a gente acha que é. A gente até tem uma percepção de que criar os filhos no passado era mais fácil, né? Porque a gente não tinha o advento, a chegada da internet, dos celulares. A gente não tinha a chegada e a proliferação do transporte automotivo. Carro, moto, era para rico. Um bairro como Caçote, se muito encontrasse, era uma bicicleta ou cavalo. Mas hoje a principal do Caçote aqui é um risco. Você pode ser facilmente atropelado de tanta movimentação de carro. Então, claro que com a modernidade vai chegando alguns desafios que o passado não tinha. Porque na minha época de menina, a rua que eu morava da casa não passava carro, era uma raridade. E aí os meninos podiam brincar na rua, hoje não pode mais. E a gente acha que o passado era mais fácil do que hoje. Mas no passado havia muitos desafios também, como também há esses desafios hoje. E uma das perguntas que a gente precisa fazer é: quais são esses desafios? Ou qual é esse desafio? Porque se a gente não entender qual é ou quais são os desafios, nunca a gente vai conseguir responder a eles. Se a gente não consegue responder a eles, o que é que a gente faz? As coisas se resolvem por si mesmo. Sábado, a gente está se reunindo aqui, houve uma capacitação, sábado retrasado, e esse sábado começou os trabalhos agora a partir da capacitação, porque a gente vai trabalhar com um grupo de meninas
e a gente quer fazer uma adequação e entender isso. Então a gente estava nessa discussão, vamos colocar assim, de preparação. E entre outras coisas, o que estava sendo abordado é, quando a gente tira o sujeito desse contexto em que ele está inserido, porque assim, a gente acha que, por exemplo, o filho ou o sobrinho, né? Ele é assim. Ninguém é assim por ser. O ser humano, eu identifico que ele, na sua composição, ele bebe pelo menos de 3 fontes. Primeira, familiar. Segunda, do espaço onde ele está, seja das amizades de colégio, de amizades de vizinhança, e a terceira, quem ele é. Isso vai compondo o caráter dele, vai compondo quem de fato, e definindo e formando como ele vai fazer as escolhas. E aí eu conversando com o grupo, a gente começou a abordar questões muito mais amplas, de que há um bom tempo atrás, a gente abordou, vou lembrar isso aqui, só para não me entenda mal, tinha um corinho que eu cantava quando criança, porque aprendi com a professora do departamento infantil, e a gente cresceu reproduzindo. Talvez aqui só tem gente novinho, não vai lembrar. Cuidado, olhinho, com que vê, cuidado, mãozinha, com que pega. Eita, tem gente, tem crente aqui, ó. E aí a gente estava abordando a partir desse, a gente começou a conversa e parou para pensar acima desse texto. E a gente começou a identificar um desafio. Esse hino, ele era cantado basicamente para filhos de famílias cristãs. Hoje, esse hino sendo cantado para as crianças que a gente tem, não faz sentido nenhum. Porque as complexidades em que essas crianças estão envolvidas, esse hino dá mais medo de Deus do que apoio. Se eu não entendo quais são os meus desafios, eu não respondo a eles. Como é que eu vou, por exemplo, conversar com a criança que Deus é como pai, se muitas vezes eu estou conversando com uma criança que o pai, homem, é o abusador? Ele vai associar Deus a alguma coisa ruim. Vocês estão entendendo agora? Então, claro que pensar sobre esses desafios nos lança e nos chama a sair de uma zona de conforto, que muitas vezes a gente não quer. Os homens não querem, e algumas vezes as mulheres também não querem, porque sair dessa zona de conforto nos chama a enfrentar e tratar de feridas que ainda estão abertas, para que elas sejam cicatrizadas, curadas, para transformar nossa história, para que a gente também consiga ser bênção para outras pessoas. Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí. Pode saltar o slide, primeiro slide aí. A gente vai caminhar aqui com o slide. Contexto de Josué, capítulo 24, versículo 25. O tema da série é Família e seus desafios, que é o tema do mês, tá certo? Josué, capítulo 24 e o versículo 15. Se vocês aí do slide quiserem nos ajudar, eu acho que não está fácil não. Eu ia pedir para colocar o texto, mas eu acredito que não, por causa dos slides da mensagem. Tem problema não, fica assim mesmo. Abram aí a sua Bíblia em Josué, capítulo 24 e o versículo 15. Diz o seguinte a palavra de Deus para os nossos corações: se parece mal a você servir a Deus, então escolha hoje a quem servirão. Servirão aos deuses a quem seus antepassados serviram, da além do rio, ou talvez aos deuses dos amorreus.
de quem vocês tomaram a terra em que estão vivendo hoje. Quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Bendito e eterno Pai, que a tua palavra lida nesse momento encontre guarida em nossos corações e produza fruto para o louvor e a glória do teu nome. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Talvez você se pergunte por que esse texto de Josué, ou o que esse texto de Josué tem a ver, essa afirmativa tem a ver com os desafios da família. Tem muita coisa a ver. Eu quero parar para contar o contexto da história em que Josué fez essa afirmativa, para que a gente consiga entender bem e comece a pensar bem sobre isso. A gente está aí no capítulo 24 de Josué. Nesse capítulo, capítulos anteriores e nesse, Josué já está bem velho e está se despedindo do povo. Ele vai passar o bastão da liderança. No capítulo 23, ele chama a congregação todinha, o povo todinho, para se despedir, dizer: olha, eu estou velho, eu estou cansado e eu não vou mais ter condição de liderar vocês, certo? E nesse capítulo ele vai dizer: eu quero que vocês nunca esqueçam da aliança com Deus, porque foi Ele que nos tirou de onde estávamos e nos colocou aonde estamos hoje. Mesmo eu não estando mais com vocês na liderança, eu quero que vocês não esqueçam disso. Quem é Josué? Todo o capítulo de Josué é um capítulo de batalha. Josué é criado dentro de um contexto. Josué vive a escravidão do Egito, sai do Egito, lá no meio da caminhada para a terra prometida, Moisés não sei se é arrebatado, ele some, ninguém encontra o corpo de Moisés, e Deus escolhe Josué para liderar o povo. E Josué começa a liderar o povo, e uma das lutas de Josué, muito grande, e que a gente no meio pastoral conversa, que algumas vezes a gente diz assim: o que é mais difícil? Substituir um pastor ruim ou substituir um pastor bom? O que é ruim e bom? Tem pastores que são meio negligentes, e tem pastores que não são tão negligentes. Não é perfeito, mas não é tão negligente. Josué substitui um líder muito bom, que é Moisés. Agora imagine, a igreja já teve aqui, acho que me contei, mais 10 pastores, né? 10 pastores comigo. Imagine quando eu cheguei, alguns deviam dizer, imagino que é natural do ser humano, mas o pastor fulano, fazia assim. Agora imagine com Josué. Moisés agia desse jeito. Era assim. Agora imagine Josué. Vamos só pensar. Se não tivesse namorada, começou a namorar na liderança de Moisés, ou na liderança do povo. Como é que a nação se comportou? Essa mulher não faz muita cara. Mulher é assim, viu? Homem não está nem aí. Mas essa mulher não faz muita cara de Josué, não. Imagine todos esses problemas típicos da humanidade que Josué passou. Todos eles. E como Josué vai construindo a sua identidade ao longo da história, para no final da vida ele chamar o povo e fazer essa afirmativa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não é uma afirmativa só. Ele está falando com a propriedade e de uma forma tão enfática que muitas vezes nós não conseguimos fazer. Claro que ele só faz isso porque ele encarou cada um dos desafios que ele venceu, ou que ele passou, melhor dizendo. E ao longo da história, ele foi sendo forjado o seu caráter, a ponto dele chegar para uma nação,
Porque se no capítulo 23 ele está se despedindo da nação e está dizendo que a nação não esqueça de Deus, no 24 ele está voltando porque a nação esqueceu. E ele está dizendo: vocês esqueceram o que foi que Deus fez? Vocês esqueceram da aliança com Ele? Olha o que está acontecendo com vocês. É por conta disso, disso, disso. Olha o que foi que Deus fez conosco. Olha como Ele derrubou Jericó. Olha como Ele nos concedeu a terra. Mas vocês estão nem lá nem cá. Tem um comportamento que se diz cristão, mas não é cristão. Então, olhe, ele já tem a sua terrinha, ele já está estabelecido, e aí ele vai dizer: olha, uma coisa eu quero dizer para vocês: façam a escolha de vocês hoje. Quem quiser servir a Deus, sirva. Mas quem não quiser, escolha os deuses dos seus antepassados lá do Egito, ou os da terra que vocês estão agora, porque vocês estão com um comportamento parecido com eles. No entanto, eu e a minha família, e nessa cultura de família judaica, está falando até de empregados, serviremos ao Senhor Deus. Nossa escolha será essa. Então Josué enfrenta cada um dos desafios para poder fazer essa afirmativa, e eu quero caminhar com vocês a partir disso. E aí a gente vai, hoje eu vou começar apresentando aquilo que seria o final. Eu vou apresentar hoje como início, porque a partir disso a gente vai pensar cada problemática e vai voltar para hoje, para a reflexão de hoje. Lembrando disso, isso nunca que eu vou falar aqui deve ser esquecido por nós, nesse momento, em todos os momentos da nossa vida. Em todos os momentos da nossa vida. Então vamos lá, vou pedir para o pessoal passar. Aí já estão, pronto. Primeira coisa que Josué vai encarar: os desafios dessa vida só podem ser vencidos mediante a aliança com Deus. Ele aprendeu isso de forma muito rápida. Ele aprendeu que a vida em que estamos, em cada etapa dela, trará vários desafios. Eu me lembro como hoje, quando eu casei, no primeiro ano de casamento, eu nunca fui uma pessoa assim. Eu sempre tive o hábito de sair e dizer: minha esposa sabe, se eu vou para o trabalho, ela sabe que estou no trabalho. Quando eu largo, eu tenho o hábito de ligar e dizer: estou largando, estou indo para casa. Porque eu fui criado dessa forma. Então para mim é natural isso. Mas veja as etapas que a gente vai vivendo. Logo quando eu casei, nas primeiras semanas, eu precisei me policiar, porque eu morava no mesmo bairro com a minha mãe, para não ir para a casa da minha mãe. Eu precisei entender que agora eu estava casado, que agora eu estava vivendo uma nova fase da vida, e essa nova fase trazia alguns desafios. Josué encara essas etapas, mas ele vai encarar sobre a perspectiva da aliança com Deus, porque para ele fica claro que enquanto ele encarar esses desafios sem aliança com Deus, ele não vai ser vencedor. Então, queria que você chamasse aí o outro slide, e eu quero que segure aí nesse slide, e quero te convidar a acompanhar aqui ou ouvir a leitura que eu vou fazer de Ezequiel, capítulo 16 e o versículo 60. Não está no slide, mas eu vou fazer aqui. Ezequiel, capítulo 16, versículo 60. Contudo, me lembrarei da aliança que fiz com você em sua juventude, e estabelecerei com você uma aliança permanente. Sabe quem está dizendo isso? Deus. Deus está falando, e essa fala ocorreu exatamente para Josué. Josué, eu te escolhi para ser líder, mas eu quero te fazer uma promessa, e eu quero fazer uma aliança contigo. E aí eu quero que você pense sempre na sua vida
a partir dessa aliança que eu quero fazer com você. Nunca te abandonarei, sempre estarei contigo. Essa minha aliança será perpétua. E se tem uma coisa que Josué aprendeu, foi exatamente isso. Se ele pode vencer os desafios, ele vai vencer mediante a aliança que ele tem com Deus. E nos parece que hoje a gente está esquecendo isso, o povo de Deus está esquecendo isso, e evidentemente o mundo de uma forma geral está esquecendo disso, porque os desafios estão chegando e a gente está respondendo de forma imediata, sem parar para pensar na aliança que a gente tem com Deus e no Deus dessa aliança. E Josué não esquece isso. Para mim, obrigado, pastor, esse é o primeiro desafio. E aí, veja, que vai trazer algumas coisas para a gente pensar. Primeiro, quais acordos nós temos feito? Porque fica notório hoje. A gente se separa primeiro, para depois conversar com Deus. A gente escolhe a noiva ou noivo, ou se casa, hoje quase não escolhe mais, né? Se casa, para depois orar e conversar com Deus. A gente vai para o emprego e depois ora. A gente compra e vende e depois recorre a Deus, as alianças que a gente tem com Deus. Porque recorrer à aliança não é só lembrar de Deus, é lembrar dos seus ensinamentos, é lembrar das suas instruções. Então a pergunta que a gente precisa fazer para começar a responder os desafios é: quais são as alianças que nós temos feito? Ou tirou, foi? Tire não. Com quem nós temos feito essas alianças? Porque isso vai mostrar muito bem quem somos e quem de fato está no controle da nossa vida. Como a gente está construindo a história da nossa família. Não adianta você vir para a igreja pedir oração, e não me entenda mal, mas a verdade é essa, se a construção da aliança não é com Deus. Se a construção da aliança é com um amigo que é prostituto. Não adianta. Não adianta você pedir oração ou orar a Deus se o teu conselheiro, ele é um péssimo filho, não honra pai e mãe. Não adianta. Porque Deus só fala com profetas que adoram outros deuses quando os profetas dele deixam de falar e obedecê-lo. Não adianta. Então a pergunta que a gente precisa fazer é essa: com quem nós temos feito aliança, acordo? Quem são essas pessoas e quais são as alianças que a gente tem feito? Pode chamar o outro slide. Quais são as alianças que a gente tem feito? A outra coisa muito importante é isso. Se primeiro eu pergunto com quem eu tenho feito, segundo, quais são essas alianças? Niele diz: casamento é uma sociedade. E é de fato uma sociedade. Eu vou falar da história dele mais à frente, mas assim, lembrem-se que Acã levou, por conta do pecado dele, todo Israel a penar. Todo Israel a penar. Acã, com a sua família, quando desobedeceu a Deus, por conta dessa obediência, levou toda Israel a penar. Como é que a gente tem, ou quais são essas alianças que a gente tem feito?
eu fico, e não me entenda errado, de forma nenhuma, mas é um momento da gente parar para pensar, é um momento para a gente parar para refletir, porque quem são as pessoas que a gente está trazendo para dentro de casa? O que é que eu tenho alimentado a mim e a minha família? Através dos programas de TV, através da mídia de uma forma geral. Então, qual é o nível ou qual é o tipo de aliança que eu tenho feito? E com quem eu tenho feito? Porque isso de fato vai influenciar a minha vida. Ainda me reportando ao sábado, eu contei para elas um momento que eu vivi de encontrar 3 meninas numa rua próxima da minha casa. Eu estava passeando com o cachorro, e essas 3 meninas, no finalzinho da tarde, elas deviam ter no máximo 13 anos de idade, no máximo. Mas era aquele tipo de figura, não tem não aqui não. Eu identifiquei com o filho de Tiago, magrinhas meninas, bem magrinha, aquela vara-pau esticadona, as meninas, com aquela caixinha de som Bluetooth, num trechozinho que tinha sombra na rua, e aí elas botavam a música lá, essas músicas bregotécnicas, que ensinava, e elas começavam a dançar, e uma filmando para possivelmente colocar no TikTok. Depois os pais choram e não conseguem entender porque a filha se envolveu com tráfico, está apanhando. Quais são as alianças que você tem feito? Com quem você tem feito? Josué entende isso. E aí mora a chave que a gente precisa refletir, que faz a grande guinada na nossa vida. Então essa é a primeira coisa que eu queria pensar, que eu quero pensar e tenho pensado com você. Pode chamar o outro slide. Apesar de um mês, mas são muitas coisas, eu quero ser bem objetivo com vocês. Aí ele vai dizer uma outra coisa. Ezequiel capítulo 20, versículo 27. Antes desse segundo ponto que aqui eu tenho que deixar esse texto para refletir. Portanto, filho do homem, transmita ao povo de Israel esta mensagem do Senhor soberano. Seus antepassados continuaram a blasfemar contra mim e me traíram. Quando a gente não faz as alianças com Deus, a gente continua traindo Deus. E quando a gente trai Deus, a gente traz para a nossa vida as consequências dessa traição. E vou voltar a dizer, não adianta orar. Enquanto você não parar de trair a Deus, a sua oração não vai adiantar de nada. A sua oração deve ser levada para um ato de reflexão, para que você pare de trair Deus. Então, fica essa pergunta para a gente refletir. Com quem e quais são as alianças que a gente tem feito? Josué, já no início da sua caminhada, fez aliança com Deus e se manteve firme com Ele. A outra coisa, a violação da aliança. Quando Josué chega no capítulo 23, ele vai dizer, olhe, não viole, nem esqueça, nem tampouco viole a aliança que você tem com Deus. Porque se você esquecer, ou se você violar, haverá uma repercussão muito grande na sua vida, na vida da sua família e na vida da sociedade de uma forma geral, do todo. E aqui eu quero pensar no que é violar. Aí você vai dizer, eu já sei, é descumprir, sim, mas ultimamente, hoje, parece que a gente perdeu essa ideia do descumprimento
da violação e a gente está meio que estagnado, achando que está tudo bem. Eu vou voltar a dizer, como é que a gente tem um país que diz que na sua totalidade, mais de 60% da nação se diz cristã e vive do jeito que vive? Então, a ideia de violar parece que foi cauterizada e a gente está colocando um travesseiro de pena de ganso, macia, para esquecer, ou para atenuar, ou para diminuir a consequência dessa violação. Ou a gente está procurando, muitas vezes, no outro, identificar erros muito mais graves, para dizer que a gente não é desse jeito. Eu não matei ninguém, eu pago minhas contas em dia, então eu não sou tão ruim assim. Eu sou quase um santo. Só não morri na cruz porque não estava lá. Não tem mais cruz, mas senão eu estava lá. Quase um santinho. Pode chamar o próximo slide. E aí eu quero pensar com vocês sobre essa ideia de violar. E nos ajudar a desmistificar algumas coisas. Olha só, palavra de Deus. Em Amós capítulo 4, versículo 22. Eu destaquei bem essas 4 palavras que estão aqui em amarelo e maiores, para que a gente entenda. Ouçam, olha só, olha esse termo que a linguagem de hoje traz, ele é muito forte, tá? Mas eu peguei exatamente para impactar. Ouçam, vacas gordas que vivem em Samaria, mulheres que oprimem os pobres, esmagam os necessitados e pedem aos maridos: traga-nos mais bebida. Ó Senhor soberano, juro por sua santidade, chegará o dia em que será levados como gancho no nariz até a última de vocês, será arrastada como peixe no anzol. Eu quero destacar 3 palavras aqui. Esqueça a vaca gorda, que é o xingamento, mas eu quero destacar aqui: oprime, esmaga, traga-nos mais bebida. Aí tem a palavra mulher, porque no período de Amós havia um movimento muito grande em que as mulheres se rebelaram e ficou muito marcado nesse período, e Amós se levanta contra esse movimento, tá certo? Dessa forma. Mas eu quero tirar aqui a mulher e eu quero colocar mulheres e homens. E aí eu quero pensar com você se a gente não está vivendo esse tempo. Oprime os pobres. A gente está vivendo em um tempo em que a gente está esquecendo da opressão que a gente faz sobre o outro e acha natural as nossas ações. A gente passa a viver quase que diariamente brigando uns com os outros. E a opressão, ela não se dá apenas com a força física, tá certo? Quantos de vocês andam de transporte coletivo e já viu alguém xingar um motorista? Quantos de vocês já trataram alguém da família ou alguém muito próximo como burro, tapado? Eu invisto tanto em você e você só faz besteira. Tinha que ser mulher mesmo. Se não fosse, isso é opressão. É oprimir. Quantos de vocês, agora eu vou falar bem especificamente para os homens, já usaram a Bíblia para oprimir as suas esposas? O cara está errado, a mulher vai falar, aí ele levanta, cita o texto e diz: eu sou o cabeça. Já tem alguém, fala mais, fala não, fica quieto. Hein?
Isso é opressão. O que é que o profeta Amós está denunciando? Ele está denunciando exatamente isso. E nós estamos violando a aliança com Deus, porque a aliança com Deus é feita, e nela Deus vai expressar que nós devemos amar uns aos outros. E sobre amor, eu acho que a igreja já entende, porque quem mais fala de amor sou eu, aqui. E a gente está estudando amor. E a gente tem esquecido e violado essa aliança, porque a gente tem oprimido pessoas. Eu acho que isso não existe mais. Mas quantas mães e quantos pais estão oprimindo os seus filhos? Para serem um fantoche daquilo que eles querem que os seus filhos sejam. Não vou falar mal, e nem estou falando mal. Minha avó, Deus a tenha, e Ele tem, está lá guardadinha, vou encontrar com ela. Minha avó era uma matriarca, uma pessoa muito boa, mas a gente se vestia como ela queria. E ai da minha mãe. Isso é uma verdade. E a gente muitas vezes faz o mesmo com os nossos filhos, porque projeta nos nossos filhos o desejo que é nosso para que eles sejam. Tem crianças que se vestem iguaizinho aos seus pais. De pronto, quando eu olho, assim, eu não julgo que tem nada errado, eu só acho estranho. Opressão. E oprimir é violar a lei de Deus. Quantas igrejas estão oprimindo os seus fiéis, os seus membros, os seus congregados? Quantos pastores e líderes? E aí estão violando a lei. Então qualquer relacionamento que cresce ou que é mantido sobre a opressão, ele é doentio. E ele está violando a lei de Deus. Logo, a aliança está quebrada. Logo, haverá consequências danosas, destrutivas ou destrutivas para nossas vidas. E aqui não me entenda errado de forma nenhuma. O pastor está pregando que a gente pode fazer tudo. Faça aí tudo e colha as consequências. Estou falando de opressão. E Amós está denunciando isso. Aí ele vai dizer: esmaga. Esmagam os necessitados. Esmagam os necessitados porque perderam a capacidade de se colocar no lugar do outro. Essa palavra aí, essa frase aí tem a ver com egoísmo, egocentrismo. E a gente viola a aliança com Deus porque nós somos uma sociedade voltada para nós mesmos, que pensa em nós, eu. E quando eu oro a Deus é para eu. Muda meu marido, me dá um emprego, cura meu filho, muda minha família. E aí nós estamos violando, porque nós passamos a ser deuses de nós mesmos. Eu não aguento mais o sofrimento. Aí esquece que quem perguntou a Deus sobre isso, Deus disse: de que se queixa o homem? Porque uma boa parte do sofrimento que tem é consequência direta de suas ações.
E a outra parte é consequência direta do Éden, da desobediência humana. Aí nós esquecemos e passamos a ficar no eu. No eu. E olha como a sociedade é tão voltada para o eu. E nós estamos caminhando dessa forma, violando. Claro que salvaguardando as devidas proporções. Mas quando um pai diz para o filho, filho, não faça isso não. A maioria das vezes hoje a gente escuta o quê? Você não sabe o que fala não, e eu vou. Agora viver em coletividade, sem conseguir, ou perdendo a capacidade de pensar e sim colocar no lugar do outro, tentar sentir o que o outro está sentindo, tentar chorar, caminhar com o outro. Então esmagar aqui é porque as pessoas perderam essa capacidade e estavam voltadas para os seus próprios prazeres. Até as suas orações eram voltadas para isso. Deus me cura. De quê e para quê? Deus me dá eu tenho até medo, eu confesso a você, me dá um emprego para eu te servir melhor. Se tu não serve sem emprego, com emprego tu vai dizer que não vem porque está empregado. Voltada para o eu. Traga-nos mais bebida. O que quer dizer isso? Uma sociedade voltada para o eu, uma sociedade que viola a aliança com Deus, e ela procura refúgios para viver essa grande fantasia de que tudo está bem. A embriaguez se tornou algo normal na nossa nação. Existe uma lei federal que diz que de menor não pode nem comprar cigarro, nem comprar bebida. Aonde é que isso é? Onde é que isso aqui é crime? Mas existe uma lei federal. E a gente começa a agir com naturalidade, filhos, crianças, e os jovens e os adultos, a cada dia mais, buscando fugir da realidade para viver exatamente isso. Terem as dores e os sofrimentos atenuados, diminuídos. Não me entenda mal, porque eu não estou falando só do alcoolismo, eu estou falando de forma geral, mas é um porre atrás do outro, para não ficar mais sóbrio. Isso é um sinônimo de uma sociedade que é voltada para eu. E a Amós está dizendo, vocês quebraram a aliança com Deus, vocês violaram a aliança com Deus, haverá consequências seríssimas, e aí você começa a ver que naquele tempo e no tempo de hoje, as famílias começam a ser destruídas. Aí você começa a ver filho de pastores desandando, filho de diácono, filho de crente, um furdúncio só. E a gente fica com a mão na cabeça dizendo, meu Deus, o que é que está acontecendo? Porque violamos a aliança com Deus. Pode passar o próximo slide. Aqui. A gente passa a ser o centro e Deus não mais. E se tem uma coisa que Josué fez, foi se esvaziar para que Deus fosse o centro da vida dele. Pode passar o slide, pode ir para o outro slide. Aqui eu encerro por hoje. A promessa. Quando Josué, no início da caminhada com ele, com Deus, Deus disse, olha, eu não te deixarei. Em outro momento, Deus vai trabalhar com ele e vai dizer assim, enquanto você não violar a minha aliança, enquanto você não abandonar a minha aliança, eu estarei sempre presente e os frutos virão exatamente dessa obediência e não da desobediência. Mas no início do ministério de Josué, no início da caminhada de Josué, a promessa que Deus fez para ele é que sempre estaria presente na sua vida. Pode
Pode chamar o próximo slide aqui. Pronto, pode segurar aí. E aí, Josué começou logo de pronto a entender isso. Se o Senhor está dizendo que Ele será comigo, a primeira conclusão que a gente vai tirar aqui é que ninguém será capaz de lhe resistir, porque é a promessa de Deus. Ninguém será capaz de lhe resistir, Josué. Nenhuma adversidade será capaz de dominar você. Nenhum problema será capaz de destruir você. Essa é a minha aliança contigo. Enquanto você estiver com ela, ela será cumprida na sua vida. Aí veja, Josué 1, de 5 a 7, ele vai dizer: enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir. É a primeira parte da promessa. Então a gente precisa crer que Deus é Senhor para cumprir essa promessa. A gente precisa crer que não existe relacionamento difícil o suficiente que Deus não mude. Mas para que Ele mude, primeiro eu preciso ser honesto e voltar para a minha aliança com Deus. Porque a promessa de Deus será cumprida na minha vida. Sabe aquilo que eu falei antes? Não adianta orar se eu continuar em desobediência. Então o momento de agora dizer: Senhor, eu quero te obedecer. Eu quero que tu seja o centro da minha vida. Porque aí não existe ninguém que possa com você. Josué enfrentou uma cidade das mais fortes da sua época. A muralha de Jericó, tranquilamente passaria um carro sobre ela. Era intransponível. O exército de Israel, com toda a experiência bélica que tinha, de guerra, e com todo o armamento que tinha da época, porque não era um exército fraco, não tinha nem estrutura bélica, nem homem suficiente para destruir aquelas muralhas. Como é que Josué vence? Ele vence porque ele compreende isso. Ele compreende a promessa de Deus. E aí ele passa a obedecer a Deus e Jericó cai aos seus pés. Qual é o Jericó da tua vida? Qual é o Jericó da tua vida? Porque ele só vai cair quando você voltar para a aliança de Deus. Quando você passar a obedecer a aliança com Deus. Quando você sair do seu estágio de desobediência e passar a ser obediente, aí a Jericó vai cair. Josué entendeu isso. Por isso que eu disse que eu ia começar do fim para o início. Porque aqui é que vai alimentar todos os outros. Pode passar o slide. Pode caminhar com o slide aí. Oi, pessoal. Pode passar o slide. A outra parte, pode chamar. A outra parte da promessa, no mesmo texto, é que Deus vai dizer: eu sou Deus e estarei com você, pois eu estarei com você. Gente, eu vejo, já vi em algumas situações, pessoas dizerem assim, advogados dizerem assim: isso é causa ganha, e a gente acredita. Eu vejo, já vi, eu acredito que vocês também, algum especialista financeiro dizer: pode abrir que vai dar certo. Mas a gente não crê nessa palavra do Deus Criador dos céus e da terra. Pois eu estarei com você. Cara, Deus está dizendo para mim: eu estarei contigo. Se tu não violar a minha aliança, eu estarei contigo. Só isso era suficiente para a gente dizer: amém, Senhor, creio. E aí quando a Jericó se levantar ou chegar, eu vou dizer como Davi disse: quem és tu? Porque o Deus que está comigo é maior que você. Quando o marido não se dobra, quando o filho não se dobra, quem és tu? Porque meu Deus é maior que você.
E aí eu vou caminhar nessa promessa de que meu Deus está comigo. Se Ele está comigo, eu tenho que voltar para o caminho da obediência a Ele. Porque aí é que mora a vitória, aí é que mora o sucesso. Pode passar o próximo slide. Bem, Josué vai nos chamar, e aqui eu vou encerrar. Ele vai dizer: olha, pode crer nesse Deus. Por quê? Ele vai começar a contar a experiência dele com Deus. Como Jericó caiu, como o povo chegou, como Deus abriu a travessia dos 2 mares, rios, que o povo passou a pé seco. Como as pragas no Egito ocorreram, como a proteção de Deus, como o cuidado de Deus foi se mostrando providencial dia após dia. Diante de cada dificuldade, Deus surgia com a bênção, com a libertação, com uma porta de esperança. Não só com a porta de esperança, mas também com a solução. Josué começa a contar, e o convite dele é para olhar para a história. Olha para a história, olha para o passado. E aqui eu quero chamar uma coisa para você. Olhe para o seu passado. Se você não tiver histórias para contar de como Deus interviu na sua história, há alguma coisa de errado. Olha para o seu passado e veja o que foi que Deus fez na sua vida. Porque quando você olha para isso, você começa a entender quem é Deus e o que Ele tem feito. Como você está de pé até hoje, graças ao poder sobrenatural dEle. E aí você se fortalece para continuar essa caminhada. Continuar firme na caminhada. Então hoje, irmãos, a título de introdução, eu quero te convidar para vir e encerrar esse mês num congresso. Já vou pedir para o pessoal se colocar aqui para a gente cantar a música, tema. Porque quando Josué afirmou que ele e a casa dele servia ao Senhor Deus, ele estava afirmando, a partir do contexto que eu contei, e a partir de tudo isso que eu falei agora, ele tinha certeza disso. Ele olhou para a história dele, ele viu o que Deus fez. Ele olhou e lembrou, durante toda a caminhada, nos momentos dificílimos, como Deus tinha agido. E aí ele procurou andar pelo caminho da obediência. E esse Deus foi fiel a ele. Então é possível eu e você afirmar isso. É possível. Mas só se tornará real se eu e você entendermos o que Josué entendeu. Se eu e você não violar a lei do Senhor Deus, de pronto eu já te digo, seja qual for o desafio, o nosso Deus ainda é o mesmo de Josué. E Ele continua disposto a honrar a aliança que fez contigo. Filho meu, eu estarei contigo. Nada nem ninguém poderá te destruir. Abro esse mês dizendo isso, que se Deus e se nós formos fiel a este Deus, Ele será fiel a nós. E poderemos afirmar aquilo que Josué afirmou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor Deus.